Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Magia Tarô. Sejam muito bem-vindos a esta leitura. Gente, minha energia hoje que andou sempre aqui de volta de mim, me falando para fazer esse tema. E o tema é vidas passadas, como você viu no título. Mas vou te dizer, sempre no dia de hoje com esse tema aqui em volta de mim, uma energia boa, uma energia de desvendar, uma energia que vem assim, sabe? Inexplicável. Por isso acho que vai ser importante para muitos de vocês. Espero que vocês sintam desta energia, além da leitura, a magia que está aqui da espiritualidade, querendo falar com, acredito, muitos de vocês. E vamos lá. A energia hoje da pombagira cigana das 7 saias, com muito amor, muito carinho. E vamos desvendar aqui o passado. Você e uma pessoa já tiveram uma união, já tiveram uma história numa vida passada, são almas gêmeas. E o que o destino, o que o futuro trará nesta vida? Para você escolher a leitura. Primeira leitura marcada com a vela à lua. Vela à lua. Com a cigana Carmen. E a segunda leitura, a vela ao sol. Vela ao sol. Com a cigana Sarita. Carmen ou Sarita, lua ou sol. Você que vai escolher, você que vai decidir, paz no coração, mas absorva essa energia que está aqui hoje. A energia é forte, a energia é boa, a energia é para desvendar. E falar em lua e sol, dia 28 de outubro, já me decidi no dia. Lua, um sábado, lua cheia, 28 de outubro. Vou fazer o ritual Abertura de Caminhos. Ritual para limpar aqui energias que não te pertencem. Muita gente está falando nas consultas, nos comentários, José, tem coisa que parece que me prende, situações que eu me senti até à vontade para decidir coisas, a vontade na vida parece que está meio estranho, o amor não anda. Vamos fazer uma limpeza e abertura de caminhos. Abertura de caminhos para a prosperidade, abertura de caminhos para o amor, abertura de caminhos para a vitalidade de vocês, ter a vida nas mãos. É esse o grande sentido. Pombagira cigana, cigana das 7 saias, energia das ciganas, é claro que vai estar presente nesse ritual. É claro que vai transformar entre o passado e o futuro uma nova versão de vida de vocês para melhor. Esse ritual eu estou sentindo, gente, foi essa necessidade que eu estou tendo de fazer. Eu estou sentindo que dentro de vocês vai trazer algo. Alguns de vocês sentem um certo vazio, não sabem explicar o porquê. Sabe aquilo que anseia. E além de ansiar coisas que a gente sabe, né, coisas que a gente quer, coisa assim, uma vontade na vida, uma expressão de eu estar feliz com a vida que eu tenho, mas mágico, mais do que isso, não dá para falar em palavras. Eu estou sentindo que vai se despoletar em vocês. Vocês vão conseguir dar esse avanço, essa liberdade. Estou sentindo que alguns de vocês, sei lá, de todas as idades, mas 60, 62, 68 anos, com energia, com tempo para viver e ainda querem ter um sentido ainda maior na vida, que pode ser no amor, mas algo pessoal também, algo interior, tá bom? E também dar a alguém essa vitalidade, esse poder, esse saborear a vida que ainda permite a felicidade. Eu estou sentindo que vai ser muito importante para vocês. Então marca aí já na tua agenda, dia 28 de outubro, lua cheia, sábado. Vou fazer o ritual. A hora eu vou ver depois melhor. O link para vocês participarem amanhã, domingo, segunda-feira já vai estar disponível. Vou fazer o preço
acessível para vocês, para todo mundo que quiser participar, poder participar, tá bom? É a Voz da Espiritualidade, junto com vocês. E agora? Em primeiro lugar, vou pedir à Espiritualidade Maior que me permita. Permita-me limpar dos meus pensamentos. Permita-me ser merecedor de ser medianeiro. Poder trazer da Espiritualidade Maior a revelação. Que eu possa limpar os véus do passado e trazer essa mensagem de amor. Permita-me também desvendar o futuro para saber o que significa, o que representa e aquilo que vai ainda unir vocês. Gratidão. Pense na pessoa, pense na situação, escolha a tua leitura com muita paz, com muito amor e vamos lá. Primeira leitura. Cigana Carmen, que é com a lua. E vamos lá. Vou tirar um arcano maior em primeiro lugar, já que está aqui o tarô. Um arcano maior para dar início à leitura. Vidas passadas, é a tua alma gêmea. História se desenrolou com vocês. O que vai se desenrolar ainda? O mundo. Uau! Gente, você viu, tá aqui para sair outra carta. O mundo, o eremita. Gente, eu tô sentindo aqui que vocês não têm uma vida passada. Você tem mais do que uma vida passada. O eremita, o mundo. Vocês vão andar até desenrolar aqui. Poder estar à vontade essa relação com o amor. Com a família, com o mundo. Tô falando que tem muita gente que me acompanha, que tem algo especial dentro. Não é só desejar uma pessoa, não é só de amor. É algo interior. O mundo eremita, algo antigo, uma alma antiga que nesta vida vai viver o amor, mas vai viver mais do que isso. Não sei exatamente o que é, mas vai. É amor de outras vidas? É amor de mais do que uma vida. Amor de outras vidas, sim. Tá? Vamos compreender a situação. Vou tirar aqui uma carta do oráculo do Sagrado Feminino. Amor não correspondido no passado. Olha só. Mais uma. Cavaleiro. Celta. Ui, batalhas. Batalhas. Batalhas, diferença de idade no passado. E espiritualidade já nesse tempo. Que sem dúvida vocês já tiveram mais do que uma vida. Está contando uma história, mas ao mesmo tempo está falando aqui de posições diferentes da história de vocês aqui no passado, tá, gente? No passado, entendam vidas passadas. Entendam vidas passadas. Sinfonia inacabada. Nossa. Sinfonia inacabada, gente. Em relação a vidas passadas e hoje, a história de vocês não terminou, não. A história de vocês tem um sentido importante. O mundo, o eremita. Alguns casos aqui, muitos, não são poucos, diferença aqui de idade ou de classe, de postura. Uma bandeira, um juízo. Uma bandeira. O que essas bandeiras defendem? Vamos lá.
9 de ouros. As de copas. Gente, essa vida passada você não foi uma pessoa assim, assim submissa assim na vida, né? Entenda, é uma pessoa que tinha trabalho, possivelmente como professora, tá? Possivelmente como professora, instrutora, explicadora. Até pode ser assim, ter numa profissão, por exemplo, vamos dar um exemplo, pianista, mas que também dava aula de piano, entende? Artista, né, pintora, mas também dava aula de pintura, porque eu sinto aqui um doar-se, sabe, aos outros, o ensinar, o transmitir, amar a vida ensinando. O Hierofante. O Hierofante tem aquela simbologia, né, nesse baralho. ah, por acaso não, né? Mas, por exemplo, se vocês pegarem no It, tem o Hierofante e tem as duas pessoas ouvindo, né? Então, mais uma vez, comprova. Você era alguém que ensinava. Pode ser ter sido catequista, pode ser esse ensinar, né? Tem a ver com a religião também. Pode. No sentido de... Embora essa independência, né? Outros tempos, mesmo assim... Mesmo assim, uma vida sem família e uma certa dose de solidão também tinha nessa vida passada, não é? Não é uma liberdade assim, por ser um lugar razoavelmente pequeno, né? Se for muitos anos para trás, todo lugar comparado com hoje era pequeno, não é? Mas uma certa dose uma certa dose de solidão, né? Ou de solitude, não precisa ser solidão, dava aulas, tinha pessoas, família, um encargo, ajudavam aqui mãe doente também. Mas tinha alegria. Tirava um tempo para aqui, diz a cigana Carmen, tirava um tempo aqui para a natureza. Gostava da natureza. Gostava de talvez até costurasse as suas próprias roupas, aos tempos, mas gostava de ter algo assim diferente das outras pessoas. Não tinha aquela identidade de ser igual. Um pouquinho revolucionária. Tem uma dosezinha aqui de revolucionária, tem. E o cavaleiro? Cavaleiro de espadas. Justiça. Sete de copas. Justiça. Cavaleiro, justiça. 3 espadas. Bom, pessoa muito resoluta, muito pragmática. Você é uma dose aqui de revolucionário, né? Dentro de um contexto, né? Revolucionário dentro de um contexto, uma forma diferente de ensinar, tá? Ser um pouco diferente das pessoas. E aqui, já aqui, na outra pessoa, uma pessoa assim mais pragmática, tá? Um lutador, um gladiador não, cavaleiro, um combatente, pode ser justiceiro, não é? Um espírito meio justiceiro, um pouco sofredor, contrário assim, não é que não era amoroso, tem o 7 de copas, tá? Mas uma certa dificuldade de compreender os sentimentos, valorizar completamente os sentimentos. Não quer dizer que ele fosse sempre assim, mas ou por batalha, ou pode ser uma pessoa que julgava, podia ser um juiz, tá? E uma frieza, né? Justiça antigamente, a condenação podia ser muito diferente, muito mais intensa.
E em alguma coisa se sentiu com poder, mas ao mesmo tempo se sentia julgada. Talvez essa pessoa se sentia julgada. Era um papel assim que executava algo, entende? Que tinha relevância, mesmo sendo um cavaleiro numa expressão de lutador, uma expressão de exército, tá? Era destacada, tá? E por causa da profissão, por causa das experiências da vida, é, levava, né, interpretava a vida como o sentimento é importante, mas começou a ficar frio em relação aos sentimentos. Da união entre vocês. Rainha de espadas. 4 de paus. 9 de copas. Sentimento representa apenas conforto. 10 de ouros e sucesso. Uma fase da vida dessa pessoa por guerras, batalhas, julgamento, tá? Condenação, sentença, se tornou mais frio, viu a vida ao seu lado mais negativo, entende? E a vida se transformou em algo, sentimento. O que é o sentimento? Sentimento, quer estar bem numa relação, se tiver conforto, tiver coisas, uma satisfação, tá? Mas é uma satisfação um pouco assim individual, entende? E o sucesso, 10 de ouros. E aqui como uma situação que tudo pode ser comprado, uma situação, uma ideia um pouco assim nesse sentido. E tem influência aqui da família, principalmente da mãe aqui no passado. Vamos lá, pessoal, já vai deixando os comentários aí. Eita, o que é que você está sentindo desta leitura, desta revelação? Página de copas, 4 de espadas, 2 de espadas, o mundo outra vez, o mundo. E aqui é uma questão tua daquele tempo, desta vida, tá? Onde está aquela pessoa que eu conhecia, o jovem, o amor? Onde está aquela pessoa? Cavaleiro de Ouros. O valete, o pajem, né? O valete de copas se transformou no Cavaleiro de Ouros. O eremita. Dois de paus. Aconteceu aqui uma distância aqui entre vocês. Rei de Ouros, lá está. Tudo sempre começa assim, numa mudança que envolve a matéria, né? O sucesso financeiro, a ordem, a importância. A carreira, tá? Gente, e muito pragmática essa pessoa no passado. Oito de copas. O diabo.
Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo seguia ordens. Tornou-se um pouco escravo das coisas, 7 de paus, das lutas. Mas também houve um momento aqui de viragem. Julgamento. Rainha de copas. Cigana Carmen, por favor, me explique esta linha. A torre. Uau! O julgamento, a torre. Quanto você era revolucionária? Lembra de eu falar? Você era um pouco revolucionária? O quanto? O quanto? Roda da fortuna, muito. Muito. Pensadora. As tuas ideias, o ensinar, você ensinar, ensinar também a liberdade, que tudo era acessível para todos. Os valores, né, bem repartidos, a luta contra a injustiça, impostos, todo mundo tem direito, né, ao seu sucesso. E pessoal, e aqui, o que é que acontece aqui? Julgamento. Julgamento. A morte. Cavaleiro de copas. A força. E, gente, essa relação de vocês teve um momento que ficou tudo encurralado. Essa pessoa, embora importante, seguia ordens de alguém mais importante. Tá? Transformou-se numa pessoa mais pragmática, tudo. O conforto, tudo bem. Situação. Gente, e quem se envolve demais aqui com dinheiro e com pessoas de muito poder, esse sentido de esclarecer pessoas. Gente, isso é antigo, mas parece que estou falando hoje, né? Trazer esclarecimento às pessoas, né? Trazer as pessoas, né? A tendência das pessoas questionarem, né? Por que pagam certas coisas, impostos e recebem pouco, o direito ao conhecimento. Da tua parte, por um pouco aqui, amar a religião, mas ao mesmo tempo, por que a religião é tão rica e as pessoas não são tantas? Desculpa, não são tanto, roda da fortuna. O amor não correspondido aqui é um amor pela igualdade, tá? Um amor pela justiça, tá? E aqui, e a justiça foi que te condenou. E, gente, o cavaleiro, o sentenciador, o executor, essa e a contrariedade, né, de valores. Vocês conflituaram muito, tá? O teu sentimento e aquilo que separou vocês num sentido correspondência, né, no amor, que foi
a falta de correspondência no sentido de justiça, justiça social, por exemplo, tá? Feita de outra maneira, estamos falando de outro tempo, vida passada, não estou falando agora, tá? Essa pessoa foi obrigada a te sentenciar ou, né, te deixar ao cargo do julgamento, da sentença. Tá? O teu lado revolucionário causou crise entre vocês, mas não foi só entre vocês. Tem que eu abandono, Rainha de Copas, tá? O amor de vocês, de repente, realmente também não foi correspondido mais. Ideologias, posturas diferentes, completamente diferentes ao longo do tempo. A fidelidade da tua aos teus valores, a fidelidade dele a alguém, e esse alguém é poderoso, e a praticidade, né, do olhar dessa pessoa, não é? Estar bem é ter conforto, ter poder, ter dinheiro. E ao lado de pessoas assim, a morte. Cavaleiro de Copas, a força. Ou ele foi obrigado mesmo a te sentenciar de alguma coisa, te julgar, tá? Que eu aqui à toa. Ou, não é, abrir mão do amor para a sentença, para, sabe? Não sei o que aconteceu depois. Mas abrir mão desse amor por ideologias diferentes, completamente, né, contraditórias em algum momento. O mundo, o eremita. O, só fazer aqui uma pergunta, cigana. Carmen, por favor. 10 espadas, para não sofrer. Você também, em determinado momento, você também não queria que ele sofresse por causa das suas ideias, mas também não queria abandoná-las. Até foi tarde demais. Ele também não queria que você sofresse, mas também chegou um momento que foi tarde demais. Não estou pondo razão, culpa em ninguém, não vale a pena, não. Já passou muito tempo, gente. 5 de espadas. 10 espadas, 5 de espadas. 9 de espadas. Ninguém fez isso aqui ao de leve. Vocês se amavam, entende? No começo havia muita coisa que unia vocês. O mundo, o eremita, né? O pensar, né, que o mundo é importante. Vencer juntos algo, cada um da sua maneira. Você como professor, ensinante, seja o que for. Ele como um lutador, juiz, seja o que for. Cavaleiro, cada um no seu sentido. Só que ao longo do tempo foi essa discrepância de sentidos, tá? Ele manter o mundo, tá? Numa ordem, tá? O bem do mundo, só que de uma maneira, tá? Uma maneira, vamos dizer, né? O mundo é assim e quem sai fora desta ordem é errado, é culpado, tá? Assim que ele aprendeu e assim que cresceu. A tua energia, o mundo é assim, mas não devia ser melhor, entende? Proteger o mundo, melhorar o mundo e conflitua. Proteger o mundo, melhorar o mundo. Condenado. Dois de copas. Como é que ficou esta situação? Por favor, Cigana. Rainha de ouros, 2 de copas, rainha de ouros. 4 de ouros. 7 de ouros. O louco. 7 de espadas. Rei de espadas. Pajem de ouros. Gente,
Tipo assim, você foi, né, foi negado a você algumas coisas, né? Aqui houve um julgamento, tá? Outros tempos, né? Se você pensava diferente daquilo que foi dito e se é diferente da pessoa que você amava, né? E essa pessoa que você amava tinha um cargo, não é? Estamos noutra era, gente, tá? É porque você, na verdade, não amava. Teve que passar o julgamento. Nesse julgamento foi tirado alguma coisa em você. Ou poder financeiro, ou ter que recomeçar a vida, foi retirado, tá? Aquilo que você fazia, você não pôde mais fazer. Descredibilizada, né? Naquele tempo. Ele, incapaz de interagir. Ele incapaz de reagir. E posto em causa também depois. Mesmo, né? É, ele sendo ele obrigado, né, a te julgar ou permitir que fosse, né, né, ele não pôde interagir. 10 de copas, 8 de ouros, 9 de paus, incapacidade. Onde perdeu tudo, tudo, tudo perdeu sentido. As espadas, ele te culpou por isso. 8 de espadas. Seja como for, vocês tinham amor, entende? Aqui há sentidos, interpretações do mundo diferente, maneiras, né, de agir com o mundo diferentes, mas vocês se amavam, tá? Te condenar, condenou a ele. Condenou a ele. 8 de espadas. 6 de espadas, olha só. Aqui os 6 de espadas é como um certo abandonar a vida, tá? Seguir o ritmo da vida sem sabor. 5 de paus, discutido. E aqui, gente, em alguns casos essa pessoa perdeu, né, a pessoa que você gosta nessa vida passada, perdeu muito o sentido de vida. E eu acredito que em muitos casos, embora, né, é, ele não pôde te defender, embora, né, teve aqui sabe, valores diferentes, mas ele foi condenado e não uma era onde tudo era muito julgado, tudo era muito julgativo, tá? E ele perdeu muito com essa ter que entregar à justiça, né? Ter que ver você de alguma maneira perder a credibilidade, perder coisas. E a vida para essa pessoa, para ele, também perdeu o sentido. E 5 de paus, e também não, já não foi deixado em paz. Perdeu o posto. Perdeu a postura, sim. 5 de paus. Posto à prova. Ele não pôde defender, ele também foi posto à prova. E nesse posto à prova ele perdeu. 6 de ouros. Reduzido a uma certa, não vou dizer uma insignificância, mas quem está lá em cima e vem cá para baixo, tá? Pode ser assim, como se ela é assim, ele permitiu, é outro tempo. Ou se ela sim, ele não pode ter um cargo de confiança, porque ele no fundo pode ser igual. Foi tudo posto a causa aqui, um grande complô aqui contra vocês, tá? Ele te culpou na outra vida, tá? Ah, vários tipos de culpa que essa pessoa sente e deflagrou uma perda para um e para outro.
O que isso traz para esta vida de aprendizado? Rei de ouros. Rainha de espadas. Nove de ouros. Bom, o conforto é importante. Ele é sempre em todo lugar. Mas ele é uma pessoa menos flexível. E você também, né? Às vezes você também é dura na queda. Mas, sabe, tem muita coisa em comum entre vocês nessa simbologia de ver o mundo que entra em acordo e que entra em desacordo até hoje. O mundo das ideias, a praticidade, 10 de ouros e 2 de ouros. Para um de vocês, um lado matéria tem relevância, para os dois tem relevância, mas para um tem um significado, para outro é diferente. Para um é vida, ter coisas é vida, rei de ouros. Para outro, ter coisas é bom, é indispensável, porque sem coisas a gente não vive. Né? Mas tem uma simbologia diferente, né, em relação ao justamente as pessoas, ao equilíbrio, o equilíbrio social, tá bom? Não quer dizer que o outro seja perverso, não, nada disso, mas não dá tanta ênfase a isso. E o medo de perder tudo, o medo de perder, medo de perder. Em muitos casos pode se revelar hoje a tua independência, tá? A tua maneira de ser livre, que ele ama, mas tem um certo medo, o medo da inferioridade, o medo da tua energia ser assim para frente, não é? Para frente, um pouco revolucionária, vou chamar assim, um pouco de medo, receio, se recua, tá? Foge de assuntos assim um pouco mais profundos em relação de amor. Por quê? Porque ele pensa assim? Não, reflexo da vida passada. Reflexo da vida passada. Ele deveria ser mais independente da parte material, mas ainda não conseguiu. Não que não devesse ter, conquistar, conseguir. Claro, claro que sim. Tá? Mas não ser tão escravo, acho que, da matéria. E aqui tem uma influência que pode ser de mãe em relação a esse assunto matéria, em relação ao assunto diferenças de ideias, de pensamentos. O julgamento, o carro, rei de copas, a justiça, desculpa gente, eu disse o julgamento, é a temperança. Julgamento está aqui. Bom, já estava para sair. A temperança, o carro, rei de copas. Gente, essa pessoa está... Qual é a cura aqui da situação do passado, o julgamento? É um pouco abrir mão e equilibrar o valor que tem as coisas, as escolhas, a vitória, tá? Está no seu devido lugar, porque tudo é importante. Pode ser uma pessoa vitoriosa, pode ser uma pessoa nem tanto, tá? Mas ter equilíbrio nisso. Ter suas vitórias, mas isso ser importante, mas nem tão muito importante. A justiça, tá? Espiritual, a justiça do equilíbrio, o amor, como uma expressão de justiça, ter uma nova oportunidade. Então, entre vocês vai ter uma cura. Essa pessoa, de uma certa maneira, poder falar mais de sentimentos, escolher mais por causa de sentimentos. Essa pessoa ser compreender a segunda oportunidade de outras pessoas. Ter mais perdão no coração. Pode ter aqui até essa pessoa,
não é? A gente não, a leitura é para muita gente e como você reparou, contar uma história de vida, não dá para contar tudo numa história só. Mas essa pessoa tem uma situação de perdão com a mãe, em muitos casos aqui, ou pelo menos uma figura feminina importante. E há uma espécie de perdão, mas também de uma certa separação. Perdão e separação. A separação é no sentido assim, você pensa de uma maneira, eu penso noutra. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso, tá? Seguir uma linha de raciocínio até o fim da vida. Eu não preciso estar dentro de uma relação até o fim da vida. Pode ser assim. Porque é uma nova oportunidade da justiça divina. E, gente, essa pessoa, ela sente essa necessidade da relação de vocês, interpretada como amor, tá? Espiritual, a temperança, como algo sim a ser vivido. A diferença entre você... E cuidado, gente, você se discute por causa de assuntos assim que são importantes, mas às vezes que não são para ser discutidos assim a ferro e fogo. Tente acalmar, não é moldar você ou assim, mas tente, sabe, dar um tempo para a pessoa mudar em relação a isso, tá? E dê tempo para essa pessoa, ela poder aqui tipo te convidar para uma mudança na vida dela, uma mudança. Lembra que essa pessoa que eu falei, que ela podia ser uma pessoa que julgava e condenava, até hoje tem essa energia, justiça e julgamento. Ou ela se sente muito julgada, ou ela se sente numa, sabe, ou ela interpreta a vida de um lado muito a ferro e fogo, tá? Muito cheio de orgulho, de razão. Muito, em muitos casos, podem ser todos, mas muitos, que vem trazido da mãe, em alguns casos provar à mãe que ele tem um tipo de visão do mundo. Isso pode ser em contrariedade ou em sintonia, tá? Mas é necessário essa justiça divina, esse equilíbrio. Mãe pode ou não estar viva, tá? Mas essa necessidade de mudança. 5 de copas. Chorar o seu passado. Página de paus. Chorar o seu passado. Temperança mais uma vez do outro baralho. De pura espiritualidade. De lutar por algo espiritual. Pela justiça divina. Justiça de valores. Gente, essa pessoa até pode ser uma pessoa que ou está aposentando, né? Ou não demora muito para aposentar. Ou é um empresário e vai diminuir um pouco, sabe? Delegar um pouco a outras pessoas, sair de uma outra relação, se for o caso, para ter uma expressão espiritual de direito de ser feliz, direito dos outros ser felizes, ele também. Pode ser uma pessoa que é muito comprometida, sabe? Por uma lógica, o eremita. Por exemplo, está numa relação. Relação o que foi? Tá? Por exemplo, foi um compromisso. Compromisso é para levar até o fim. Até que haja algo que seja como um julgamento, como algo que ele interprete. Estou aqui condenado, estava condenado. Não estava aqui numa situação que eu me sentia livre, equilibrado e apaixonado. Estava como se eu me condenasse a um erro. E a maneira de sair desse erro da ausência, o erro de atitudes, discussões entre vocês, onde se encontra o equilíbrio. Um pode pensar um pouco diferente numa situação, outro pode pensar de outra maneira em outra. Há situações que pensam mais parecidos e encontrar um equilíbrio em relação a isso. E vocês vão ter aqui uma nova oportunidade ao renascer outra vez, o julgamento outra vez. E ele também não se julgar tanto, nem julgar as pessoas. E naquilo a gente julga sempre. Não é isso, eu não julgo ninguém. Não, a gente
a gente julga no sentido, não quer dizer que seja no aspecto negativo. Julgar um medir, o fazer medir, medição. Como assim, José? Como é que eu me sinto próspero? Tá? Como é que eu me sinto próspero sem eu ter uma maneira de medir isso, de julgar isso? Por que eu me julgo alguém próspero? É porque pode comprar um carro? É porque pode comprar uma mansão? Ou é porque pode comprar comida todos os dias, não falta comida, né? Então a gente tem o nosso julgamento de nós próprios, do outro, da sociedade, tá? E é uma mudança em relação a isso. E é uma mudança da necessidade de um tipo de julgamento e julgar diferente, tá? Talvez eu considere que ser feliz e próspero é uma pessoa que tem liberdade e que tem liberdade para amar. E não cai no mundo de ilusão, que em alguns casos aqui, ah, vocês aqui tiveram uma relação longa, tá? Que essa pessoa caiu em umas ilusões da vida e começou a parecer que pensava diferente, tá? Onde trouxe contrariedade, onde vocês eram muito unidos, tá? Na química, nas ideias, na maneira de avaliar o mundo. Tinha sempre diferença, todos temos, tá? Mas de repente foi... É como se essa pessoa, de repente, ela deixasse de lutar, tá? Para vocês... Por aquilo que unia vocês. E entrar num mundo meio ilusório, meio vazio. Mas a nova oportunidade, o julgamento e a justiça divina que estão aqui, isso é muito forte aqui, o julgamento e a justiça divina, isso é o queima de karma, tá? O queimar a maneira, né? A régua que a gente tem no mundo. Como é que eu digo que eu sou feliz? Tá? Não é só porque é próspero financeiramente. Não é só porque eu não tenho necessidade de ser social, tá? Há pessoas que acham que a felicidade é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa bacana. Se os outros acham, não importa. Eu acho e pronto. Entende? E há uma mudança nisso que vai unir vocês, que vai trazer essa igualdade de volta mais completa, mais repleta entre vocês. Vamos só ver aqui o tempo. Ser justo com uma nova medida. Página de espadas. Gente, espadas está falando aqui de semanas, tá? 6 semanas é um mês e meio, tá? Vai de uma semana a 6 semanas a mês e meio para ter essa mudança na pessoa. E eu estou sentindo aqui que vai ter pode ser uma crise familiar, uma necessidade de falar sobre algo que é familiar, algo que é essa pessoa ter se envolvido, ter se comprometido com algo ao longo de muito tempo, tá? Que ele se sente hoje errado e vai vir falar isso com você. E o julgamento que você tem sobre isso e o julgamento que ele impingiu em você, onde hoje, dentro desse espaço de tempo, ele vai ver que você estava certa e também vai se livrar de um certo mundo de fantasia. Porque a visão do mundo era equivocada em algumas coisas. Aquilo que separou vocês era equivocado. Isso está entre 1 a 6 semanas para acontecer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Gratidão. Salve Carmen, nossa grande cigana Carmen. E vou separar aqui as cartas, tá bem? E já vamos para a próxima leitura. Gente, tem muito aqui para organizar. Vou parar um pouquinho a câmera e eu regresso, então, com isso já organizado. Tá comigo? Ok, pessoal. Segunda leitura. Já arrumei aqui a mesa. Vamos lá. Vamos tirar um arcano maior também para essa leitura. Vidas passadas. Você teve uma vida passada com alguém? Com essa pessoa que você está pensando? O mundo saiu também. O mundo saiu também. Vamos tirar mais uma. Roda da fortuna. Vidas passadas, amor kármico. Mundo, roda da fortuna. Gente, vocês têm que vencer um desafio, hein? Desafio que é exatamente
A gente vai tentar desvendar. Cigana Sarita, nos ajude nesta leitura. Descobrir o sentido da vida, encontrar-se com o eu essencial, atingir a plenitude e o êxtase. É isso que vocês vão tentar conseguir nesta vida. Quer que eu leia outra vez? Eu vou ler outra vez. Amor kármico, e vocês têm algo para vencer, algo para realizar, que é chamado de taça, o grau. Não é o as de copas aqui não, tá? Esse oráculo é o poder feminino. Descobrir o sentido da vida, encontrar-se com o eu essencial, atingir a plenitude e o êxtase. Vale a pena. Vale a pena. Se conseguir isso tudo, e a gente está torcendo para que vocês consigam sim. Vamos lá. E desvende o passado. Cavaleiro. Relação kármica. Pai. Vida em comunidade. Energia pai. Vida em comunidade, cavaleiro. Nossa, aqui é conseguir o feminino, o masculino e o feminino. O que o pai teve aqui de influência? Energia pai, energia patriarca. É para encontrar a plenitude e o equilíbrio. Cavaleiro. Aqui quem assistiu o número 1, tá? O cavaleiro também saiu, mas com uma expressão de julgamento, uma expressão de temperamento, olhar da vida. Aqui vai como missão. E a missão é dos dois. Pai e comunidade, a comunidade tem sempre alguém maior, não é? Um patriarcado. Principalmente, claro, noutra vida, alguém que representa um lugarejo, uma aldeia. E vocês têm uma importância em relação a isso. Vamos ver. Plenitude. 3 de ouros. Enamorados. Princesa de espadas, as de paus. 8 de espadas. O mundo outra vez. 10 de paus. E o Papa. Pai, vida em comunidade. O que eu estou sentindo aqui é vocês no passado, vocês eram muito unidos. Isso, trabalho em comum, pensamentos, ideias em comum. Reconstrução. Sabe, uma vida em comunidade. De repente vem uma enchente, derruba tudo. Tá? O pessoal tem que reconstruir. Vocês muito unidos nessa ideia, nessa preservação da comunidade, da família. Agora o Papa, os 5 de copas. 4 de ouros. Rainha de copas, 6 de ouros.
muito unidos, mas de repente teve aqui algo contra essa união. Não é bem a união, casal, é mais assim, contra os dois em comum, não é fazer as coisas em comum, trabalharem em comum. Rainha de copas, 6 de ouros. Cavaleiro de paus. 8 de paus, príncipe de ouros. 3 espadas. O louco. Sarita, por favor, me ajuda aqui. Sarita, 6 de copas. O louco, 6 de copas. Uma expressão aqui de vocês não poderem caminhar assim tão juntos. Numa comunidade há o papel masculino e o papel feminino. Há um agente clérigo, um agente mandatário ali que não sabe, não dá vazão assim não dava vazão aqui a papéis parecidos, homem, mulher, casal, filhos. Isso. O sol, imperador, o mago, 9 de copas. Cinco de paus. Todos tinham que seguir uma linha de raciocínio. Uma pessoa que representa o poder, a observação, o julgamento segundo a religião. Outra pessoa segundo o poder. E essa interpretação de igualdade de vocês trouxe aqui um conflito, gente. 6 de espadas. A lua. Cavaleiro de copas. A morte. Rei de espadas. Sarita, por favor, me ajude a interpretar. 8 de ouros. O homem trabalha, o homem representa, em cada lado, o homem representa a força do trabalho. Três espadas. O ser amado ficou ferido? É isso, Cigana? Sarita, o ser amado da pessoa na vida passada ficou ferido, ficou de uma certa maneira incapacitado?
As de copas. Esclareça melhor. Princesa de ouros. Sete de copas. Uau. Excluído. Imperatriz. Excluído. Gente, vida passada, vocês andavam muito juntos, tá? Ótima energia legal. Sabe, assumiam assim, sabe, o trabalho na comunidade, na cidade, de igual para igual, muito juntos, muito, muita expressão de amor, tá? Isso foi visto como algo ah, perigoso, algo proibido. E agora aqui uma coisa que é importante é que o teu companheiro em vidas passadas, numa das vidas passadas, o mundo, é como que ele se ficasse assim, incapacitado para trabalhar, tá? Problema numa perna, problema num braço, entende? Costas, né? Deixou de ser uma expressão, né, de força de trabalho. Estamos falando lá antigamente, não tinha trabalho na internet, não tinha trabalho no computador, porque também não tinha, tá? Então todo trabalho era considerado pesado, e muito principalmente, claro, para os homens. E teve aqui uma incapacidade. Quem era incapaz aqui, pelo menos nessa região, era considerado não provedor. Ao mesmo tempo, você não podia fazer o papel masculino, tá? Isso estava começando a dar um problema aqui. Gente, não sei se foi por acaso esse acidente ou se foi propositado esse ferimento, tipo uma armadilha, por já vir, né, uma, uma igualdade, como vocês fossem vistos como casal que, né, tinha uma identidade de igualdade, né, onde os outros não tinham. Né? Tá aqui o clérigo, tá aqui o imperador. Homem é homem, mulher é mulher e nem Xiu nem Miu. Tá? E cada um executava o seu papel rigorosamente. O que saía dessa linha era visto como talvez até heresia. Tá? E aqui teve um momento que o teu marido ficou, sim, marido, né? Namorados, ficou aqui incapaz da força de trabalho. E você não poderia ser uma força de trabalho, um sustento. Então ele era incapaz. E aí? Repara, já ele estava sendo mal visto, né? Que era uma pessoa que se dedicava, trazia, né? Igualdade no lar, essa harmonia no lar, amor, representava amor. Tá? Já por isso não era bem visto nessa comunidade. Tá? O papel do homem tinha que ser mais originalmente mais brutalizado, tá bom? Essa demonstração de amor, de igualdade, de preocupação, entende? Com, com a esposa, com a mulher, com filhas, mulher também pode ser, era algo que foi representado como algo mal visto, não é algo, sabe, fora da caixa. E quando o teu ser amado ficou incapaz, você não podia exercer o papel masculino. Princesa de paus. Princesa de paus. 4 de espadas.
Rainha de ouros. Três de copas. E aqui é você voltando para casa, né, para a ordem do pai. Se o marido tinha de repente ficou com uma deficiência, né, um problema, uma doença, volta para casa do pai, começa tudo outra vez. Você não era jovem, tá? Volta para casa do pai, que ao mesmo tempo é volta para a autoridade, não só do pai, do clero e do imperador. Rei de copas. Príncipe de espadas. Rainha de paus. 5 de ouros. Temperança. E não pode casar com outro, tá? A temperança, os 5 de ouros, o que é que acontece aqui? A espera que, né, o homem que não pode exercer o papel, né, de força de trabalho, de provedor, não tem direito a nada, tá? Então é como uma espera à morte ou uma espera da ausência, como quem parte. Parte no sentido quem parte é considerado quem morreu. Ou seja, você só pode casar outra vez sendo viúva. E você perdeu o direito de escolher, né? O pai escolhe o cavaleiro para a rainha. Que não tem direito da paixão, 5 de ouros, é esvaída, tá? O relação de casamento é algo abençoado. Não sou eu que estou falando, tá? Lá para trás. Abençoado, onde a espiritualidade, representada pelo pai, né, vai trazer o melhor que é para você. Entendeu? Nove de espadas. Nove de espadas, o pendurado. 7 de ouros. O diabo. E o 8 de copas, inconformada. Mesma coisa que fosse, né, escravizada, né, é um sentido, né? E aquelas pessoas que representam uma autoridade que deveriam representar um braço protetor foi um braço escravizador. Duas espadas. O carro. Sacerdotisa. Sarita, por favor. É justiça. A força. Quatro de paus. Não casou com outra pessoa. Não casou com outra pessoa. Também, aqui não vejo o teu companheiro morrer, mas aquela como que expulso da comunidade não regressou. É claro, né? Vida passada, já morreu, né? Sabe disso, não se assuste. Não vai chocar com isso, tá? Mas a expectativa é que esse amor voltasse curado. Porque só curado podia exercer o papel
ah, o papel de marido, tá? O papel de chefe de família, seguir as regras da comunidade, né? E superar a autoridade vigente, a autoridade injusta. A espera dessa justiça, a espera desse valor, o carro, das espadas, o carro. Por dentro você não acreditava que ele voltava, mas a fé que isso seria algo importante, seria a tua única, a esperança seria a única salvação. E gente, e nessa vida você é como se você tiver, repara bem, os olhos vendados, mas o que a alma sabe, sacerdotisa. O que a alma direciona é para a justiça divina, que te deu força para esta união. 4 de paus. É como se você era induzido espiritualmente, que vocês, né? Não sei se existia, né? Claro, sempre existiu esse conceito de reencarnação. Tá? E é como se você soubesse que vocês, naquela vida, o que vocês não puderam fazer, unir, construir, vocês poderiam noutra vida. A espera que ele se curasse. E agora nesta vida? Descobrir o segredo da vida, encontrar-se com o eu essencial, atingir a plenitude e o êxtase. Vamos lá. O carro, a lua. Nove de espadas. Gente, medo de sofrer. Muito medo de sofrer. O louco. Três espadas. Algumas de vocês têm medo do escuro. Medo do escuro, medo dos pesadelos. Medo. Medo de ser obrigada a viver uma determinada situação. Isso é lá no inconsciente, se revela em sonhos. Talvez naquela vida, não é, nessa expectativa de cura, você também fosse abusada, tá bom? E, gente, vamos dizer, nossa, José, que história. Puxa, a gente está falando de muitos anos atrás, não é? Entende? Não tinha aqueles direitos, né, que a gente tem agora, né? Não, entenda, uma pessoa, duas pessoas mandavam em tudo numa comunidade, certo? O louco das espadas. Rei de espadas. A torre. Roda da fortuna. Rei de espadas, a torre. Essa pessoa que você gosta, ela tem que despir-se. Primeiro, despir-se do karma. Tá? O que é que ela teve que vencer? Ela foi impedida, não é, de representar o papel de pai, o papel de marido, e muito menos o papel autoridade. Você tem que despir-se desse karma. Roda da fortuna. Imperador. Se a pessoa amada que você tem hoje é muito orgulhosa, teimosa, né, roda da fortuna, dá muita ênfase ao poder, seja o poder, pode ter ou não, mas pode ser aquela pessoa que é muito autoritária, pode não ter nada até. Entende?
né? Mas aquela soberba mesmo não tem nada. Em outros casos pode ter, claro, não é proibido, tá? Mas essa necessidade de uma certa postura, ah, o conflito com certas autoridades, ou ter o papel de autoridade, por quê? Porque na vida passada ele não conseguiu nenhum tipo de autoridade de repente, tá? Normalmente é uma pessoa que deve até, em alguns casos, conflituar-se muito com o filho. Filho, sexo masculino. Pajem de ouros. 5 de ouros, pajem de ouros. Não gosta de delegar muitas coisas, não confia muito nas pessoas. 3 de copas. O sol. Sarita, sol, o mundo. Oito de paus. Gente, é aquela pessoa, por exemplo. Gente, se não bater com você, não force, tá? Né? Estamos aqui numa leitura intuitiva, falando de vida agora, vida no passado, tá? E é para muita gente, então não vou é impossível, né, incluir todos vocês. Então você tem que filtrar, tá? O que não é para você, joga fora, tá? Entrega aí pro lado. Essa pessoa gosta muito da saúde, tá? Da aparência da saúde, do sol, da vitalidade, tá? Algo importante. Quando não tá bem para nada. Em muitos casos, essa pessoa, quando você tem um problema, tá doente e tal, puxa, essa pessoa ela é capaz de romper fronteiras, ela é capaz de partir uma parede para estar te ajudando, principalmente na saúde. Tá ali a primeirona, tá? A se preocupar contigo, dar um conselho, estar, tá? Só se for mesmo impossível. Tá ali fazendo aquele papel de pai. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que se preserva muito na saúde. Por quê? Papel de pai, desculpa, papel de homem, papel de companheiro, tá? A gente não importa aqui, não importa o que é o papel de homem hoje, que não é isso, entende? Tá lá no inconsciente, tá bom? Que vem de vida passada, que é outro tempo, não importa, entende? Não põe um julgamento nas minhas palavras, que não é. Aliás, você viu no começo da leitura que antes de qualquer leitura, que eu pedi isolamento do meu julgamento, tá bom? Esse papel, fazer isto, é muito importante, eu estou ali. Ao mesmo tempo, se reserva muito, se fecha muito. Há uma certa incredulidade, tá? Na constância do amor. Naquilo quando diz amar para sempre, ser feliz para sempre, tá? A pessoa até no raciocínio pode pensar que isso é possível, mas lá dentro do inconsciente, o medo da doença, o medo da incapacidade. Por isso, alguns processos de fuga, tá? Pode ser ou muito, né, conflituoso com o filho, principalmente homem, ou protetor demais, aquele papel, né, de homem, aquele papel de pai, que pode ser ou conflituoso, porque há sempre disputa com o sexo masculino, lembra? Tudo que foi masculino foi condenado, e tudo condenou. Ou protetor demais, ou seja, faz aquele papel de pai protetor, tá? E de medo dos incidentes, né, demasiadamente. 5 de espadas. 8 de copas. Mago. Essa pessoa também tem muitos sonhos, tá? Sonhos que ela não consegue interpretar. 4 de ouros, que é o medo, né? Os sonhos
com a escassez, o medo da escassez, o medo da lentidão, da deficiência. Pessoa que quer ter tudo ao mesmo tempo, mago. Preservar, o medo do futuro, medo da ausência. Imperatriz. Pode, se você for aquela tipo de mulher muito independente, pode ter medo desse papel. Por quê? Porque foi proibido lá atrás. 10 de ouros, Imperatriz, 10 de ouros. 6 de paus. Rei de ouros. Gente, o que vocês vão vencer aqui? Tá? Medos, principalmente. E uma coisa que é importante, tá? É você ter a tua independência. Não estou dizendo que precisa ser grande nem pequena, mas ter uma independência. Nossa. Gente, Cigana Sarita, me ajuda a explicar isso aqui. É importante você ter uma independência como pessoa, como é bom para praticamente todo mundo, não é? Entende? Essa conexão com, vamos dizer, assim, a tua imagem, imperatriz, tá? Tá tudo dito, imperatriz. 10 de ouros, tá tudo dito. Tá? Ao mesmo tempo, 6 de espadas, desculpa, 6 de paus, rei de ouros, aquilo que tem que ser curado nele é essa coisa assim, eu tenho que prover, eu tenho que fazer, e ao mesmo tempo poder fazer. Uma mulher independente, né, mostra ser independente demais, tá? Traz aquele sentido aqui, isso era proibido, tá? Uma mulher dependente demais, tá? Lembra, ele foi expulso de uma relação assim. Se eu não puder cumprir, entende? Há um balanço aqui espiritual, já por isso é um karma, roda da fortuna que está ali, nesse equilíbrio do papel que ele sente. Ele sente, eu posso estar no meu masculino, no meu patriarcal, tá? Sem medo. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de poder estar. Poder no sentido não é o poderoso. Poder, sabe? Sentir que ele é importante na tua vida. Exato. Sem ser necessário. Zé, estou entendendo muito, né? Tente entender, tá? Volte atrás, tente entender. Ser necessário, você sem ele não vive, essa energia assim, tá? O que aconteceu? Deu problema lá na tua vida. Por quê? Porque ele não pôde. Tá? Então, uma mulher independente, não é? Ele pode prover, ele pode ajudar sem a necessidade de o fazer. Entendeu? Se ele ficar doente, não tem problema, você tem a tua liberdade. Você vai ser obrigado a casar com o outro? Não, isso é coisa dos outros séculos, entende? Ele vai ser julgado por alguém? Não, não é? Hoje não como era antes, entende? Você ser independente demais, como eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer meu papel masculino? Tá? Não consigo, não tem espaço. Aí ele tem medo, entende? É o equilíbrio disso. E o que é isso? Ter uma independência, tá? Mas essa pessoa, tá? Sentir que mesmo assim pode exercer o papel de companheiro, um certo papel de provedor, um certo papel de outras coisas que são importantes, né? Além do sustentar. Isso deu raia lá atrás. Deu raia. O hierofante. Espiritualidade ou religião é coisa aqui também que deu raia lá atrás. 9 de copas. A religião é o amor. O conceito é a igualdade do amor. 9 de copas. O conforto no
nos sentimentos, não só nas coisas. Rainha de espadas. Rainha de espadas. 7 de paus. E, gente, aqui uma mudança rápida aqui. 7 de paus é uma carta rápida. Que é aqui uma coisa, que é poder escolher com quem nós estamos. Sem julgamentos. Sem o medo de uma falha. Mais uma vez, isso não é tão completamente consciente, tá? Sem o medo de falhar. Se amanhã eu não posso, se amanhã eu tenho um problema, se eu perco os bens, se eu me separo de alguém e só fico com metade que eu tinha, qual o problema? Nenhum. Tá? Por quê? Qual o conforto? Qual a vitória? O conforto é ter o suficiente para se viver, claro. Tá? E não estou dizendo que de repente vai ficar uma pessoa simplória, não é nada disso, você está me entendendo, tá? Mas ter esse conforto do amor. E aqui, casar com alguém, comprometer-se com alguém, tá? Não é um sentido religioso, é um sentido de escolha, de amor de verdade. A base de uma relação é o sentimento. É isto que vai despoletar nessa pessoa, esse equilíbrio da exercer meu papel masculino sem imposição e sem necessidade, mas ter espaço para o fazer. E o que é, onde eu me comprometo, onde eu me caso, tá? Casar é unir com alguém. Por uma convenção, por algo religioso, por convenção de, pronto, um casal ganha mais dinheiro do que uma pessoa sozinha. Um casal porque um tem que ser provedor e o outro vive, né, de dependência. Não, isso hoje não existe, tá? É uma convenção religiosa? Não, é uma convenção de sentimento, é uma convenção de amor. Essa pessoa até pode já ter casado, hoje não está, ou ainda está com outra pessoa, mas sabe esse simbolismo hoje de você? Vocês vão ter nem é bem uma conversa, é quase um estágio, vou dizer. Talvez seja uma viagem, seja um tempo que vocês se encontram e a Esplade proporciona para vocês um tempo para vocês interagirem com palavras, com energia, com o contato, com aquilo que vocês vão se comprometer, que é a base do amor, onde o que ele vai sentir? Não há necessidade, tá? Não é um amor de necessidade, nem sua, nem dele, tá? Não é um amor de necessidade nem de convenção. É diferente. É um compromisso que vocês vão estipular baseado em amor. Que ele já existe, tá? Já existe. Mas esses medos, essas convenções que estão lá registradas, se está com outra pessoa, essa convenção de prover, tá? Vai ser quebrada na união do amor. Tá? E o mais interessante de tudo é que vai ser rápida. Outra coisa interessante, há uma quebra de energia com a mãe. Não é discutir com a mãe, não é separar-se com a mãe, não é julgar a mãe, tá? Mas essa convenção que ele tinha antes da necessidade feminina, que veio, claro, na existência dele nesta vida, da necessidade da mãe, do exemplo, que eu não vou me alongar aqui, mas é uma maneira diferente de interpretar. E entre vocês, nem é pai nem é mãe, é duas pessoas que se amam. Tá? E também não importa se é homo, se é heterossexual a relação de vocês, mas é o papel feito sem convenções, e sim pela pura explicação e união do sentimental, do amor. Pessoal, espero que tenha dado para compreender. Eu disse que ia ser complicado, tá? Mas espero que tenha dado para compreender, espero que faça sentido para vocês. Deixa nos comentários. Já anota na agenda de vocês, gente. Ritual dia 28 de outubro. Grande beijo do coração, gratidão e até a próxima.